Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar para o Padre Novo e com ele para os padres novos que se ordenaram ontem. Padre Edson, o Evangelho é macabro. A loucura de Herodíades, usando da fragilidade de sua filha, e a fraqueza de Herodes. Mas o Evangelho termina dizendo, ao saberem disso, do acontecido, do degolamento de João, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Padre Edson, mas a voz do profeta ninguém sepultou. A voz do João continuou pelos tempos de Jesus, continuou pelos tempos dos apóstolos e continua até hoje ressoando. E de acordo com o seu lema sacerdotal, e com o refrão do Salmo, eu lhe digo que a sua voz de profeta, porque ontem o Senhor recebeu a grande graça de voz de profeta. Se a tinha antes como leigo, como diácono, a tinha agora de maneira especial pelo sacramento da ordem. Não deixe que nada e ninguém venha calar a sua voz de profeta. É preciso profetizar, primeiro no sentido de
anunciar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar o seu Evangelho, anunciar a sua primeira vinda, mas anunciar também a sua segunda vinda com todo o ardor, com toda a parresia. Não deixe que ninguém e que nada venha calar a voz que o Senhor recebeu, voz de profeta. A sua voz não pode ser calada. O que eu digo ao Senhor, eu digo aos outros 6 também, mas eu preciso falar a Ele, que é o Padre que celebra hoje aqui nesse santuário. Nós tivemos a primeira leitura, que é do profeta Jeremias. A leitura de hoje começa no versículo 17, mas eu tomo alguns versículos antes, que são muito importantes, no dia de ontem, e no dia de hoje e daqui para frente. Antes que no seio fosses formado, Padre Edson, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, Padre Edson, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta, mais uma vez, das nações. Ultrapasse as periferias, como costuma dizer o Papa Francisco. Ultrapasse as fronteiras. Deus te constitui profeta das nações. Como o Senhor será profeta das nações, eu não sei. Se daqui mesmo, com a sua palavra, com aquilo que o Senhor tiver para usar dos meios maravilhosos que Deus nos concedeu, não sei se é para ir para uma dessas nações, não sei, mas de qualquer maneira, o Senhor está te dizendo hoje, na sua primeira missa, quando o Senhor, como disse, celebra pela primeira vez a Eucaristia, antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Jeremias disse, e eu respondi, e o Senhor pode responder também, porque ainda está no seu primeiro dia de sacerdote, de padre. Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replica, porém, o Senhor, não digas, Padre Edson, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. Irás procurar todos aqueles que eu te enviar. Procure mesmo, gaste as solas dos seus sapatos e gaste muito mais ainda o seu coração. Não poupe energias. Para que gastar energias? Para levá-las para o túmulo? Não, de maneira nenhuma. Como Dom Bosco, gaste todas as suas energias para isso, para levar. E irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. O Senhor te enviará um por um daqueles e massas que precisarão receber a sua palavra e a sua presença de sacerdote. A eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Não deverás temê-los. Dificuldades haverão. E o que eu diga, nos meus 50 anos de sacerdócio, mas eu estarei contigo para livrar-te, e eu garanto para o Senhor me livrou. Tanto assim que eu estou aqui, tanto assim que temos tudo isso que temos. Ouse, seja ousado, seja cheio de parresia. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim me disse: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Padre Edson,
meu sacerdote, no seu primeiro dia, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. E aí vem o que é próprio da leitura de hoje. Tu, porém, cinge-te com teu cinto, e o cingir-se com o cinto aqui é o sinal do guerreiro que levanta aquelas vestes compridas para poder ter agilidade para a luta, para o combate. Tu, porém, cinge-te com o teu cinto e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não temas a presença deles, não tema, Padre Edson, a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Daí sim, se o senhor, Padre Edson, temer, então os inimigos deveriam de aterrorizá-lo. Quanto a mim, desde hoje faço de ti, é o Senhor te dizendo, uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá, de seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te. Mais uma vez o Senhor dizendo, e eu sou testemunha disso, eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te. Não conseguirão, porque estou contigo para livrar-te. Eu quero que o Senhor repita isso. O Senhor está comigo, o Senhor estará comigo para livrar-me. 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 Todos digam amém. 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 Os padres principalmente e seus colegas de maneira especial. Amém. Amém. Porque essa palavra também é para vocês. Essa palavra também é para vocês. É o Senhor mesmo dizendo a nós. E aproveitando ainda do seu lema sacerdotal, eu quero trazer a passagem de São Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, 2,15 e seguintes, porque Timóteo recebeu a imposição das mãos, como o senhor recebeu a imposição das mãos ontem, e ele foi de Paulo, o senhor de Dom João. E Paulo manda para ele esta palavra. E eu digo, Edson, empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação. Homem digno de aprovação. É 2 Timóteo 2,15. Operário que não tem de que se envergonhar. Que nunca o Senhor tenha do que se envergonhar. Nunca. Operário que não tem de que se envergonhar. Íntegro distribuidor da palavra da verdade. Íntegro distribuidor da palavra da verdade. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Realizar o ministério é uma coisa. Consagrar-se ao ministério é outra. É colocar todo empenho, toda a força, colocar todas as energias no ministério, é dar-se totalmente ao ministério. Padre Edson, é o Senhor lhe dizendo, consagra-te ao teu ministério. Eu quero que o Senhor repita, consagro-me ao meu ministério.
Consagro-me ao meu ministério. Consagro-me ao meu ministério. Consagro-me ao meu ministério. Os padres novos, consagro-me ao meu ministério. Todos. Vamos aplaudir a todos eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!